todos, depois a Sinforosa já tem mais facilidade, né, para fazer as correções a partir da gravação. Pronto. Então, eu inicio pontualmente às 2h30 do dia 16 de setembro de 2021, a banca de qualificação da aluna Maria Sinforosa Martim da Silva, com a presença da banca externa, professor Quécio Leite, da UNIR, e com a banca interna, professor Ronaldo Senra, do IFMT. Eu aproveito para registrar que eu estou com problema, não consigo abrir minha câmera. Deve ser um problema de analfabetismo. Eu agradeço, então, a presença de todos, e nós iniciamos, então, com a fala do professor... Bom, acho que vou pedir a Sinforosa, já que nós estamos no ambiente virtual, para ela se apresentar rapidamente, Sinforosa, aproveitando que você está com vídeo. Boa tarde a todos e a todas, a toda, a professora, a orientadora, a banca externa, o Quécio Leite, interno, Ronaldo, com o coração aberto, né? Porque esse mestrado foi uma experiência ímpar para mim, foi muito importante na minha trajetória educacional e profissional, na minha carreira, e eu já passei dos 60, mas estou firme, corri atrás dos meus sonhos, porque eu acho que o saber cotidianamente, é o ir e o vir, que a gente vai aprendendo e vai ensinando. Então, está sendo muito importante, estou aprendendo muito, e gostaria de agradecer a todos pela disponibilidade de estar aqui. Estou toda ouvida aqui, o que vocês falarem, orientarem, com certeza vou colocar essas orientações com muito carinho e com muito fervor na minha dissertação. Agradeço a todos, tá? Obrigada, Sinforosa. Eu passo, então, a palavra ao professor Quécio, na condição de banca externa. Obrigada, professor Quécio, a palavra é sua. Ok, então, mais uma vez, boa tarde a todas e tudo. Professor Ronaldo, professora Cleonice Terezinha e a professora Maria Sinforosa, que nesse momento está passando pela qualificação da sua dissertação de mestrado. Só conferindo, vocês estão me ouvindo bem? Está um pouco baixo. Para mim também está um pouquinho baixo. Exato. Eu ia até pedir... Eu tenho uma leve deficiência auditiva, que eu tive meningite com 14 anos e perdi a audição de um lado do ouvido. Mas está baixo, independente disso, está baixo, está baixo. Deixa eu trocar o microfone para ver se melhora, então. Só um instante, por favor. Agora me ouve melhor? Fala um pouquinho, professor. Melhorou o áudio agora? Pouquinho. Acho que teria que falar um pouquinho mais alto mesmo. Tá, bom, espero que consigam me ouvir. Eu troquei, sim. Só tem esses dois microfones aqui. Sim, sim. Um dos dois. Isso. Mas eu quero agradecer inicialmente ao convite da professora Cleonice Terezinha, da professora Maria Sinforosa, para participar dessa banca examinadora de qualificação, né? Dizer que é um prazer estar na banca, ter conhecido a pesquisa que a Maria Sinforosa está desenvolvendo, com orientação da professora Cleonice, né? E também é um prazer conhecer o professor Ronaldo. Eu imagino que nós ainda não nos conhecemos, né, professor? Deve ser o primeiro momento em que estamos nos vendo nesse momento de pandemia, né, virtualmente. Isso, obrigado. Bom, vamos então aqui a algumas considerações sobre o trabalho, né? Esse é um tema que me interessa muito, porque diz respeito ao que eu pesquiso, né? Aqui na Universidade Federal de Rondônia, eu sou do Departamento de Educação Intercultural e trabalho justamente
na linha de etnomatemática, na formação de professores indígenas. Então, para mim foi uma alegria o convite para conhecer mais uma pesquisa que está sendo desenvolvida na região, né? Nesse caso, com o povo Pareci. Como o tempo não foi longo, né, entre a leitura e esse dia de hoje, né, nós tivemos aí praticamente 10 dias para ler o trabalho, eu acabei não escrevendo um parecer. Então, o que eu vou fazer aqui é apresentar algumas considerações a partir do próprio arquivo que a professora Cleonice me enviou, e depois eu posso encaminhar por e-mail, né, com algumas anotações que eu fiz no próprio corpo do trabalho, tá bom? Eu estava de férias até ontem, inclusive, estou voltando hoje, então, assim, Eita! essas coisas, enfim, fazem parte. É uma oportunidade de estar conhecendo, né, mais um trabalho de uma pesquisadora que está se formando na nossa linha, então, vale a pena, digamos assim, o esforço mesmo estando de férias, né? Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui o arquivo e aí vou fazendo as considerações, mas daí vocês fiquem à vontade também para interromper, para fazer comentários, perguntas, enfim, tá bom? Principalmente, Maria Sinforosa, se tiver alguma dúvida em relação ao que eu vou falar, você pode me perguntar, tá bom? Obrigada. Eu vou abrir o arquivo, eu não vou estar vendo vocês na tela, aí vocês podem falar que eu ouço aqui pelo fone, tá bom? Bom, então, a dissertação ela tem o título O ensino do sistema de numeração e elementos geométricos dos Pareci, da terra indígena Juinim, né? Como eu disse, o tema é muito interessante, é relevante, né? Nós não temos ainda muitas pesquisas em etnomatemática, principalmente dos povos da nossa região, se comparado principalmente com a quantidade de povos, né? Então, aqui em Rondônia, por exemplo, nós temos hoje 54 povos indígenas, né? E nós temos pesquisas em etnomatemática, propriamente dito, na casa de uma dezena apenas. Então, vejam que as pesquisas nessa linha, elas não cobrem sequer a quantidade de povos que existem. Então, quando a gente olha para o Brasil, aí, com mais de 3 centenas de etnias, né, de povos indígenas, a gente percebe que tem muito ainda a ser pesquisado sobre os saberes e fazeres matemáticos desses povos. E no caso, a Sinforosa escolheu fazer uma pesquisa com os Pareci, pelo que eu entendi, tem a ver também com a sua própria história de vida, né, e seu histórico profissional. Então, está plenamente justificado. Não é a primeira pesquisa sobre os Pareci, a própria Sinforosa fala disso no seu texto, né? Existem outras pesquisas já sobre saberes matemáticos dos Pareci, mas, assim, nenhuma pesquisa repete a outra, né? Sempre há um elemento novo, um olhar diferente, uma nova contribuição. Então, eu inicialmente digo que a Maria Sinforosa ela consegue apresentar no seu texto elementos novos a respeito dos saberes, fazeres matemáticos dos Pareci, que é esse olhar específico, né? E aí muito interessante como a pesquisa foi desenvolvida, que é por intermédio de uma outra professora, também não indígena, que estava lá na aldeia nesse momento de pandemia, e que, de fato, fez as entrevistas da pesquisa, né? Coletou ali, produziu dados. Então, esse é, inclusive, um aspecto que eu quero também discutir aqui no meu parecer, em relação, principalmente, a algumas dúvidas metodológicas e de como isso fica em termos de inclusive consentimentos da pesquisa, enfim, conselho de ética, né? Porque a Maria Sinforosa ela tinha um projeto inicial antes desse contexto de pandemia, pelo que eu entendi, né? Que foi aprovado pelo Comitê de Ética, mas depois teve que ajustar ao longo do desenvolvimento da pesquisa. Então, uma das dúvidas, depois eu gostaria de ouvir um pouco mais, é se essas alterações elas foram ratificadas, né, foram homologadas junto ao Comitê de Ética, tá certo? Porque, em princípio,
pelo que eu entendi, né, acredito que eu não esteja enganado, é como se a produção de dados tivesse sido terceirizada, né? Então, geralmente, quem faz as entrevistas e as observações, anotações de campo, é em primeira pessoa o próprio pesquisador. Nesse caso, seria a Maria Sinforosa. Mas, em função do contexto de pandemia, essa parte ficou terceirizada, digamos assim, para uma outra pessoa, né? Que era a professora que estava atuando lá na escola, na aldeia. Então, minha primeira preocupação, em termos de metodologia, é se essas mudanças e essa forma de se produzir os dados da pesquisa passou também pelo Comitê de Ética, né? Se isso foi homologado, certo? Bom, eu vou começar aqui pelo título e vou seguindo os comentários que eu fiz no corpo do texto, e depois eu encaminho também o arquivo por e-mail para vocês. O título é O Ensino do Sistema de Numeração e Elementos Geométricos dos Parecis da Terra Indígena Juininho, Mato Grosso, né? Eu vou voltar ao título mais à frente, porque tem uma questão aqui que me chamou a atenção inicialmente, né, a partir do título, mas que depois me surgiram algumas dúvidas. Eu vou já pular aqui para o resumo, né? Quando a gente lê o resumo, eu geralmente busco identificar no resumo alguns elementos que a gente acha assim, ser canônico, né? Quase que obrigatório estar no resumo, porque é o resumo que apresenta a pesquisa ao leitor, né? Às vezes o leitor deixa de ler uma dissertação, uma tese, porque não encontrou no resumo os elementos que procura, né? Então, por exemplo, quando a gente faz uma pesquisa lá no banco de tese e dissertações da CAPES, o que primeiro é disponibilizado ali é o título, o resumo e as palavras-chave, né? Então, às vezes, você deixa de fazer o download de uma pesquisa importante, interessante, porque o resumo não apresentou os elementos que correspondem de fato ao que foi pesquisado. E uma coisa que eu senti falta no resumo foi justamente a questão de pesquisa, né? Então, quando a gente lê o resumo, a gente não identifica, na forma como ele está escrito, qual é a questão de pesquisa, né? O que motivou, qual foi o foco, né, do que foi pesquisado. E mesmo o objetivo que está apresentado aqui no resumo não é, de fato, o objetivo que é apresentado ao longo do trabalho de forma implícita também, né? Veja que o objetivo que está no resumo é conhecer a etnia indígena Parecis por meio de saberes matemáticos, né? Então, eu penso que o objetivo nem é esse também, pelo que eu entendi do trabalho, certo? Então, eu sugiro, no resumo, acrescentar a questão de pesquisa, que, na verdade, está lá na página 39, que a gente vai passar por ela daqui a pouco. E informar também no resumo quando é que a pesquisa foi realizada, né? Quando é que ela começou, quando é que ela terminou, nesse caso ainda está em andamento, né? Porque, por exemplo, quando se está fazendo um estudo do tipo estado da arte, um parâmetro importante para incluir, nesse caso a dissertação da Sinforosa ou não no estudo, é justamente o recorte temporal, né? Eu acredito que a defesa deve ocorrer ainda esse ano, em 2021, mas apesar da pesquisa ser defendida em 2021, ela não começou esse ano, né? Então, seria importante, ao meu ver, acrescentar no resumo, além da questão de pesquisa e melhorar o objetivo, também qual é o período, né, de desenvolvimento, em que ano ela começa, em que ano ela pretende ser concluída. Tudo bem, Sinforosa? Se você tiver alguma... Não, tá claro. Certo. Porque a gente... Tá ótimo você esclareando para mim, entendeu? Agora eu até tenho, assim, maior clareza do que eu posso fazer, entendeu? Tá certo. Fique à vontade para perguntar, comentar. O professor Kécio, gostaria que ela respondesse já acerca do comitê, ou prefere no final? Ela vai anotando as questões, depois no final ela diz. Se quiser, pode já falar, que daí a gente já passa para outros pontos, né? Nós não fizemos ajustes nesse sentido, né? Porque foi realmente uma falha
nós temos aqui a prática de ajustar quando é alterado a pesquisa. Por exemplo, um aluno meu desse ano, que é companheiro da Sinforosa, da mesma turma, ele migrou, por causa da pandemia, de assistir aulas de educação física, ele mudou para a educação infantil, entrevistar os professores online. Esse ajuste a gente fez porque mudou o grupo. Mas eu como orientadora, de antemão, peço desculpas e acredito que a gente vai tentar redimir essa falha, né, encaminhando uma emenda para o comitê, porque, de fato, a gente não perguntou, porque nós não mudamos a pesquisa, né? A gente mudou, e como ela tinha autorização da FUNAI, a professora Terezinha, porque ela é professora da aldeia. Ela mora desde 92 na aldeia. Ela mora lá. Então, em nenhum momento eu atentei para considerar isso um impedimento ético, entende? E, de fato, o senhor tem razão. Eu acho que, daí, não sei se Sinforosa quer complementar. Não, eu posso, isso, apesar porque ela não é a pesquisadora, né? Porque a parte de observação é o pesquisador, é a visão do pesquisador que vai estar lá. E ela que é a visão. Mas, como eu já conheço o local, o pessoal todo eu conheço, entendeu? Eu fiquei assim. Eu também não sabia que teria que fazer, modificar, mas se é a orientação, a gente modifica, porque ela mora lá e eu tive reunião com ela e foi áudio gravado. Eu fiz as questões, eu elaborei as questões e ela só foi perguntando e eles respondendo. Essa forma de fazer por intermédio da professora, eu entendi no seu texto. A minha preocupação justamente do ponto de vista ético, né, se isso tinha sido ratificado junto ao Comitê de Ética, né? Bom, é uma preocupação... a gente faz. Para o registro. De todo modo, eu entendo que, pela atual resolução do CNS, que trata de ética em pesquisa no Brasil, não é possível a retroatividade, né? Então, dificilmente vocês devem ter feito via Plataforma Brasil, né? Dificilmente eles vão convalidar uma pesquisa que já foi realizada, né? Então, a orientação é sempre iniciar a produção de dados após a aprovação do CEP. Talvez, né, no final da dissertação, nas considerações finais, deixar alguns registros nesse sentido, né? Ressalvando e justificando em função do contexto da pandemia, enfim. Não sei, é algo que vale, eu acho que a pena tomar o cuidado, principalmente depois, quando for publicar o trabalho, enfim, né? Porque está envolvido aí uma dimensão justamente da ética em pesquisa, tá bom? Mas eu entendi, então, que não foi feita a ratificação junto ao CEP, né? Vamos lá, dando continuidade aqui, então tem essas questões do resumo, que eu fiz as sugestões aí, e outra coisa, Sinforosa, professora Cleonice, o que eu disser aqui são meras sugestões, tá? A decisão, em última instância, é de vocês, é do programa, né? Aqui, com o meu olhar limitado, como um avaliador externo que não está a pé de tudo que está acontecendo localmente aí, né? Então, caso as minhas considerações não sejam oportunas ou relevantes, fiquem também à vontade para não considerá-las, tá bom? Então, é só compartilhando com vocês algumas preocupações, alguns pontos como observador externo mesmo da pesquisa. Então, o próximo ponto que eu gostaria de pontuar, de mencionar, está na introdução, lá na página 12, terceiro parágrafo, em que a Sinforosa vai dizer, então, que cada etnia ou grupo de pessoas de mesma cultura, mesma língua, possui um modo particular de desenvolver seu conhecimento, né? E continua, cada etnia possui, então, sua própria ciência, produzem muitos tipos de artesanato, principalmente na área de geometria e dos números. E aqui, a minha observação é de que, por etnia, a Sinforosa está subentendendo etnia indígena, né? Ou indígena. E isso é muito comum
quando a gente está fazendo uma discussão em etnomatemática, pessoas que são externas à linha de pesquisa associarem o termo etnia exclusivamente a povos indígenas, né? Mas as teorias de etnicidade, principalmente as teorias mais contemporâneas, vão dizer que todos nós pertencemos a uma etnia, né? Os grupos étnicos, eles não são apenas os povos indígenas. Então, é só tomar o cuidado para não vincular o termo etnia exclusivamente a povos indígenas, certo? Por isso, nos meus textos, eu prefiro utilizar o termo povo indígena, ao invés do termo etnia. Ou, quando utilizar etnia, usar o adjetivo indígena, etnia indígena, então. Como? Ou substituir o termo etnia por grupo indígena, porque você está se referindo aqui especificamente a grupo indígena, ou complementar o termo com o adjetivo indígena, dizer, então, etnia indígena, certo? Porque grupos étnicos não são apenas povos indígenas. Tem os quilombolas, eu convivo com os quilombolas aqui, com os tiquitanos. Mas nós mesmos pertencemos a um grupo étnico. Você pertence a um grupo étnico. Né? Se a gente pegar, por exemplo, Potignai e Freinet, Novas Teorias da Etnicidade, a gente vai ver que essa tentativa de descrever o outro como diferente, por si só, já nos coloca num grupo étnico. Né? Então, nós sempre vamos falar do outro como diferente a partir de referências do nosso grupo. Né? Porque senão nós não conseguiríamos identificar o que o outro é diferente de nós. Então, nessa perspectiva da diferença, todos nós pertencemos a um grupo, e portanto, a um grupo étnico, tá certo? Então, não dá para vincular o termo etnia exclusivamente a povos indígenas. Okay? Ainda nessa página, mais abaixo, 2 parágrafos abaixo, você diz assim: a diversidade das populações indígenas brasileiras apresenta-se em diferentes contextos, né? E você vai dizer que uma delas totalmente capturadas pelos símbolos ocidentalizados. Eu não entendi muito bem o que significaria essa expressão, totalmente capturadas pelos símbolos ocidentalizados, certo? Se você quiser comentar qual foi o sentido da expressão. É a influência porque vamos dizer assim, a influência que o ocidental trouxe para a convivência do índio, sempre colocando, vamos dizer assim, o considerado certo, entre aspas, era só o ponto de vista desse ocidentalizado, entendeu? Do Ocidente, não desse grupo, né, desse grupo indígena. O que ele trouxe, incorporar, a gente vê com Rondon, mesmo com Rondon, né? Então, a matemática era o quê? Deles não existia matemática. Um exemplo, a matemática. A matemática é ocidental. Isso. Então, essa expressão totalmente capturada pelos símbolos ocidentalizados talvez seja equivalente na antropologia ao termo aculturação, né? Ou nos estudos culturais ao próprio termo hibridação cultural, ou você adota aqui D'Ambrosio no seu referencial teórico, então você pode falar de colonização. Então, sociedades indígenas, no processo de colonização, foram colonizadas. E aí, por colonização, a gente não entende apenas a ocupação territorial, né? A ocupação do espaço geográfico, mas também a colonização do ser, do saber e do poder, como diz Catherine Walsh, né? Então, existem outros termos, inclusive do seu referencial teórico, que você pode adotar para substituir essa expressão, porque ela não, digamos assim, ela é muito polissêmica, né? O que é ser capturado pelos símbolos ocidentalizados. Para mim foi uma expressão nova, por isso a dúvida, né? E considerando o seu referencial teórico, você pode utilizar o termo sociedades indígenas colonizadas. Vai ficar bem definido do ponto de vista teórico, tá bom? O próximo item está na página 14.
E aí aqui vem uma questão interessante, importante no seu trabalho, porque ela é recorrente, ela vai aparecer em todos os capítulos até as considerações finais, certo? Do meu ponto de vista, é uma contradição em relação ao seu referencial teórico, tá bom? E eu vou dizer qual é a contradição que eu identifiquei. No primeiro parágrafo da página 14, você vai dizer que você está descrevendo aqui os capítulos, né? E aí você vai dizer que no segundo capítulo, intitulado Caminho e Construção da Pesquisa com os Pareci, e aqui outra questão interessante que, inclusive, nem pontuei, mas eu me lembrei agora. Você está utilizando pareci e parecis, tá? A Associação Brasileira de Antropologia, né, vai dizer que quando você se refere ao povo, é sempre no singular, tá? Pareci. E quando você se refere ao povo, pareci com inicial maiúscula. E quando você se refere a algo que é dos pareci, por exemplo, a história pareci, né, o artesanato pareci, aí pareci torna-se um adjetivo, também no singular, mas com inicial minúscula, certo? Então, o povo sempre com inicial maiúscula no singular. Há necessidade de fazer essa padronização no texto, né? Eu acho que no título da sua dissertação está parecis no plural, né? Mas qual é o ponto aqui? Diz respeito a você dizer que Pareci é um povo ágrafo, ou que Pareci era um povo ágrafo até recentemente, né? E aqui eu identifico uma possível contradição em relação à fundamentação teórica da sua pesquisa, né? Por que Pareci seria um povo ágrafo? Então, no seu texto, você vai dizer que eles eram ágrafo até recentemente porque eles não tinham escrita, né? Isso está posto aqui no primeiro parágrafo da página 14. Olha, você vai dizer que até a criação da escola indígena, como sala anexa de uma escola estadual, o fato que deu início à escrita desse povo, que era até então ágrafo, né? O que você está entendendo por ágrafo aqui? Se eu estiver errado, você me corrija. Você está entendendo por ágrafo porque eles não dominavam a escrita do colonizador, é isso? Não, porque não tinha a estrutura da língua. Um canadense que ajudou a gente a fazer a estrutura. Nós mandamos para ele, a professora Dolores, essa professora e eu, nós organizamos, mandamos para o Canadá, ele corrigiu. Dentro da estrutura, por exemplo, eles não têm tem vários, entendeu? Então, ele ajudou. Eu dei apoio para o pessoal. Quem mais trabalhou foi essa professora, mais a professora Dolores, que trabalhou em cima, e ele mandou, eu tenho a primeira cartilha, nós fizemos uma cartilha e montamos, e foi no Xerox que eles aprenderam, entendeu? Eu tenho ela aqui comigo, nós fizemos e xerocamos as cartilhas, e para eles usarem na aldeia, inclusive nenhum Pareci, não tinha nada, isso foi em 91, 92, não tinha nada. Aí que montou, aí Tangará da Serra fez os livros, editou, montou o material todinho para os índios lá dele. A nossa região não foi, nós continuamos, porque as prefeituras não quiseram, o Estado também não se empenhou, mas a gente pegava de Tangará da Serra, e depois aconteceu uma invasão lá e eles mataram um cidadão aqui, os índios, então eles passaram a ser atendidos por Tangará, não mais por Ponte Lacerda, então aí quebrou o vínculo, entendeu? Passou bastante tempo para agora, depois de 2006, por aí, que eles voltaram a receber, a vir a Ponte Lacerda, porque antes eles até 92 mil que eles vinham a Ponte Lacerda. Então, foi essa a história, mais ou menos, tá? Eu posso te mandar a cartilha. Não, eu entendi, assim, a sua fala agora, ela coincide com o seu texto, né? O que eu li.
Agora eu não sei se é isso, é ágrafo. Minha problematização aqui é justamente a concepção de escrita que você está apresentando no seu texto, tá bom? A concepção de escrita que você está apresentando aqui, ela é muito restritiva, porque você está entendendo por escrita apenas o domínio do código escrito do colonizador. É onde está a contradição. E o remédio a essa contradição está no seu próprio texto. Olha, os Parisi já tinham formas de representação simbólica antes do contato com o colonizador. Veja que no seu próprio texto, no próximo parágrafo, você já vai justificar isso que eu estou dizendo. Olha só, enquanto no primeiro parágrafo você diz assim que uma escola estadual deu início à escrita desse povo que era até então ágrafo, certo? Isso no primeiro parágrafo. Aí no segundo parágrafo você já vai dizer assim: importante destacar a importância da observação indireta, por meio da professora, via operacionalização, organização social, econômica, caça, pesca, coleta, e aí vem seu pensamento expresso de forma não acadêmica, mas existente nos grafismos e cestarias, artesanatos, entre outros. Opa! Olha só, que interessante. Então, mesmo antes de os Parisi dominarem o código escrito alfabético do colonizador, que é uma forma de representação simbólica muito específica, né, da sociedade ocidental, eles já tinham a sua forma simbólica de representação própria, inclusive por meio de grafismos. Então, esse povo não era ágrafo. Certo, olha que legal. O que eles não dominavam era o código escrito alfabético do colonizador. Certo? Mas ágrafos eles não eram, eles tinham a sua forma de representação simbólica, inclusive por meio de grafismos. Isso está no seu texto. Eles representavam pensamentos, ideias, visão de mundo por meio de textos, mas escritos em outros códigos. Certo? Então, em etnomatemática, quando a gente problematiza a concepção de matemática, para dizer que matemática não é apenas isso que está na escola, já institucionalizado, ou na academia, nós também estamos expandindo a própria ideia e noção de textos e de escritas, incluindo nessa definição outras formas de representação simbólica. Então, quando a gente fala de uma cultura indígena, de um povo indígena, nós temos que expandir a própria definição do que é texto e do que é escrita, porque existem formas específicas nessa sociedade de representação simbólica que não estão baseadas na escrita alfabética. Tudo bem? Então, esse é o ponto, mas veja que seu próprio texto, ele já se resolve. É só mesmo dizer assim, que eles não dominavam até o contato, até a chegada da escola, a escrita alfabética, e eu diria, inclusive, colonizador, tá bom? Mas eles já tinham sua forma de representação simbólica por meio de outras escritas, incluindo os grafismos. Por isso, não ser um povo. E aí, esse ponto é importante, porque ele está recorrente no seu texto. Em vários momentos você vai dizer que os Parisi eram ágrafos, mas também você vai dizer que existe pensamento representado no grafismo, na cestaria e tal. Então, é só mesmo esses ajustes, porque do ponto de vista teórico seria meio contraditório, né? O próximo item está na página 18, quando você está falando de Rondon. Eu acho que na sua fala inicial, inclusive, você já citou Rondon aqui, né? E você, no seu texto, também faz uma leitura interessante da proposta de educação que a Comissão Rondon trouxe, né, para a colonização do oeste dessas fronteiras do país. Todos sabem que Rondon era positivista, né? O próprio SPI, Sistema de Proteção Índio, tinha uma orientação filosófica positivista. Então, eles viam as sociedades indígenas como sociedades culturalmente atrasadas, né? E aí, nas suas propostas de educação, estava implícita a ideia de que tinham que ensinar
aos povos indígenas o código do colonizador para que eles atingissem o nível de desenvolvimento do Ocidente e se integrassem à sociedade nacional como mão de obra na indústria, na agricultura, enfim. Essa era a visão de mundo do Rondon, né, e daqueles que compunham, que integravam a SPI na época. E aí você vai usar uma expressão aqui na página 18 que eu acho que merece ser problematizada, né, porque ela está justamente na direção, na linha do pensamento positivista representado por Rondon. Você vai dizer assim, no início da página 18, primeiro parágrafo: esse era o propósito de Rondon, ter a mão de obra e educar. Quando você diz que o propósito de Rondon era ter mão de obra e educar, fica implícita a ideia de que os povos indígenas, incluindo os Pareci, não tinham educação, né? E aí, em vários momentos do seu texto, você vai dizer o contrário, de que os povos, os Pareci, tinham uma forma tradicional de educação, sim. Inclusive, você chama atenção para a diferença entre educação indígena e educação escolar indígena, né? Então, na verdade, o propósito de Rondon era ter mão de obra e integrar os Pareci, assim como outros povos da região, ao sistema de produção nacional, né? Porque ele era positivista. Assim, aí o próximo está na página 39, que aí finalmente aparece sua questão de pesquisa, aquilo que eu tinha dito, né? Eu penso que ela tem que estar lá no resumo já, para quem ler o resumo já saber qual é a sua questão. Então, qual é a sua questão de pesquisa? É como se estruturam o sistema numérico e os elementos geométricos da comunidade indígena Pareci, está no plural aí, na terra indígena Juininha, né? E aí aqui a minha questão é, eu disse que ia falar do título da sua pesquisa mais à frente, justamente nesse ponto, né? Quando eu li o título da sua pesquisa, o que me chamou a atenção foi o termo ensino. Em etnomatemática, no contexto indígena, elas têm focado muito nos saberes e fazeres matemáticos dos povos, e pouco em relação a práticas pedagógicas, a currículos, a metodologia de ensino. Então, quando eu vi o termo ensino no seu título, eu pensei inicialmente que a sua pesquisa ia focar os processos de ensino desses saberes na aldeia, na escola na aldeia. E aí, quando eu li toda a sua pesquisa, eu percebi que o foco não é esse. Você está descrevendo, na verdade, são saberes matemáticos para si, não processos de ensino desses saberes. Então, eu penso que o termo ensino no título da sua dissertação, ele não está contemplado no seu texto, tá bom? Eu não sei se até a defesa você ainda vai escrever mais, vai acrescentar novos elementos, mas até esse momento o seu texto não dá conta do termo ensino que está no título da sua dissertação. Tá a etno está, né, contemplada. Sim, porque você está falando de saberes fazeres matemáticos para si, né? Agora, não se trata de ensino a sua pesquisa. Olha só, qual é a sua questão de pesquisa? É como se estruturam o sistema numérico, os elementos geométricos da comunidade indígena parecida, terra indígena Juininha. Veja que você não está falando de ensino na sua questão de pesquisa. E os dados que você produziu, com a ajuda da professora lá na aldeia, também não retratam situações de ensino, né? Não trata de metodologias, não trata de material didático, enfim. O seu foco principal aqui é em descrever o sistema de contagem, né? E a geometria presente nas pinturas e no artesanato, tá bom? Adiantando aqui, existe um trecho que está repetido na sua dissertação, todo o trecho da páginas 40 e 41, tá? É como se tivesse dado um Ctrl+C, Ctrl+V de duas páginas anteriores e colado nas páginas 40 e 41. Está repetido. Tá. Desculpa. Na página 42, aí tem mais uma questão conceitual, que eu acho que vale a pena ser visitado, tá? Você vai, no primeiro parágrafo da página 42, que é o terceiro capítulo, né, você vai dizer: na década de 1980, alguns matemáticos, principalmente Biratan D'Ambrosio, interessados em modificar a concepção ocidentalizada da matemática, dão origem a um novo ramo da matemática, com o objetivo de estudar e entender esses diferentes conhecimentos, a etnomatemática. Então, qual é o problema que eu identifico aqui nesse parágrafo?
é que você está dizendo que etnomatemática é um ramo da matemática. E não é. Tá? A etnomatemática não é mesmo. não é um ramo da matemática. Ela é uma tendência da educação matemática. E a educação matemática não é um ramo da matemática. Tá bom? Eu estou trabalhando uma disciplina aqui no mestrado. Nós temos aqui o mestrado em educação matemática, né? E são textos que tratam, eu estou trabalhando nesse momento alguns textos que tratam justamente da origem e consolidação da educação matemática como campo profissional e acadêmico. Né? Quando eu encaminhar seu texto com os comentários por e-mail, eu posso encaminhar esses artigos para você e você pode, inclusive, citar... Eu agradeço, quero sim. Sobre as origens da etnomatemática, né? Porque, de fato, historicamente, epistemologicamente, metodologicamente, etnomatemática não é um ramo da matemática. Eu comprei alguns livros, 3 livros do de Ambrósio. E tem um material também que eu baixei, mas eu gostaria, eu agradeço você enviar para mim. Certo. E ainda nesse parágrafo, além de, eu acho ser importante revisitar essa questão de que não é um ramo da matemática, em seguida você diz assim, que D'Ambrosio fala de etnomatemática como sendo diferentes formas de matemática que são próprias de grupos culturais, conforme já citado. E aqui tem eu diria assim, um outro equívoco muito comum quando se fala de etnomatemática, que é associar a definição de etnomatemática exclusivamente à matemática de grupos culturais específicos. Se fosse assim, a definição d'Ambrosiana de etnomatemática ela seria restritiva, ou seja, ela diria que existe etnomatemática de grupos culturais específicos, como são os povos indígenas, e existe matemática escolar e matemática acadêmica. Então, se fosse assim, a definição d'Ambrosiana de etnomatemática seria restritiva, mas não é. D'Ambrosio vai dizer que etnomatemática é o conjunto de todas as matemáticas possíveis que existem, o que inclui a matemática escolar e a matemática acadêmica. Então, nesse sentido, as pesquisas que estão sendo feitas, por exemplo, no INPA, lá no Rio de Janeiro, no Instituto Nacional de Matemática Aplicada, aquelas pesquisas também estão produzindo etnomatemáticas, certo? Então, não podemos vincular, na perspectiva d'Ambrosiana, que é o seu referencial aqui, etnomatemática como sendo diferentes formas de matemáticas próprias de grupos culturais. Não. Essas matemáticas próprias de grupos culturais são etnomatemáticas, mas não são exclusivas, tá bom? Então, por etnomatemática, D'Ambrosio amplia o próprio conceito do que é matemática, para incluir nesse conceito outras matemáticas que até então eram desconsideradas, tanto pela matemática escolar quanto pela matemática acadêmica, tá certo? Dando sequência, você está com o seu texto aberto aí? Eu imprimi tudo, Sim. Okay. Mas separei por capítulos, páginas, eu posso olhar. Perfeito. Então, o próximo item está na página 43, tá? Olha só, professora Leonice Sinforosa, professor Ronaldo, eu gostei bastante da pesquisa do texto. Eu estou focando só naqueles itens que eu achei interessante comentar, aí parece que eu estou focando só em pontos negativos, mas não levem por esse lado, tá bom? Eu estou tentando contribuir com a pesquisa. Não, é para melhorar, ficar ótima. Se está boa, vamos deixar ela ótima. Isso, eu acho que a gente tem que aproveitar o tempo para ir naqueles pontos que talvez a gente tenha identificado algo que possa ser melhorado, se assim vocês acharem que vale a pena. Tá, professor, deixa eu lhe deixar bem à vontade, peço só desculpas de estar sem câmera, acho tão deselegante. Mas, assim, o senhor não fique preocupado, porque eu estou adorando, realmente, eu e Sinforosa, nós não somos da área específica, ela é das exatas, né, ela é da matemática, mas eu sou da biologia, da física, né, e a gente se atreveu nesse universo da etno, eu tenho muita afinidade, conheço a professora Gelsa, li os livros dela, conheço o Arthur Paulo e tal, mas, assim, eu estou adorando, porque a gente vê que o nosso texto, apesar de ele não ter, como que eu vou falar,
ele ter tido um cuidado de não ser racista, ele traz esses vícios que o senhor está apontando. Então, quando a gente falava ágrafo, a gente queria dizer que não escrevia com o alfabeto greco-romano, mas não que então, quer dizer, essa contradição realmente, eu estou adorando quando você traz, e só para dizer, a questão da etnia foi uma falha na escrita mesmo, porque a Sinforosa sabe, o tempo todo eu me identifico como afrodescendente, sou negra, né, da etnia afro-brasileira, portanto, então mas realmente, no modo como escrevemos, dá a entender que a etnia é o índio, e nós somos os dominantes, enfim, seja o que for o antônimo aí de etnia, ou o contrário, sei lá, mas não é verdade. Então, eu estou gostando muito das suas observações, podem ficar despreocupados, porque para limpa o texto desse ranço, né, esses vícios que a gente tem, apesar do cuidado, e o senhor observou esse cuidado ao longo do texto, né, mas há uns deslizes, então não preocupa não, viu? Está muito bom. Certo. Então, eu vou continuar nessa linha de pontuar alguns itens que talvez eu possa contribuir com o trabalho, tá bom? E deixar os pontos positivos, então, para não tomar tempo, porque o trabalho também tem muitos, a maioria dos pontos são muito interessantes, ok? Então, o próximo item está na página 43. No primeiro parágrafo ali, no final do primeiro parágrafo, você vai dizer assim: o estímulo da educação indígena resulta da necessidade de se atingir concomitantemente dois grandes objetivos: preparar as populações indígenas para um convívio alinhado com a civilização dominante e facilitar aos povos indígenas a revigoração de sua identidade cultural. Aqui eu penso que tem dois pontos a serem revisitados. Primeiro, que lá atrás você tinha diferenciado a educação indígena de educação escolar indígena. De fato, são duas categorias distintas, né, conceitos diferentes. Eu acho que seu trabalho, ele tem esse cuidado, né, a gente estava falando de cuidado, você teve esse cuidado de diferenciar isso, né, porque é muito comum, implicitamente, você identificar em alguns textos a ideia de que a educação só chega aos povos indígenas junto com a escola, né, quando, de fato, antropologicamente falando, educação sempre existiu nas sociedades indígenas, desde antes da chegada dos colonizadores europeus, né? O que chega com a escola é uma modalidade bem específica de educação, que é a educação escolar, né? Então, eu penso que aqui não é o estímulo da educação indígena que resulta nisso que eu estou dizendo, é o estímulo da educação escolar indígena. Escolar. Isso. E outra questão ainda nesse ponto, mais uma vez aqui, a gente se pega numa contradição. E veja bem, nas páginas anteriores você tinha feito uma crítica, inclusive, à proposta positivista de educação lá de Rondon, não é? Eles queriam integrar as cidades indígenas na sociedade nacional, mas veja o que você diz como sendo o objetivo da educação escolar indígena nesse ponto. Objetivo primeiro, preparar as populações indígenas para um convívio alinhado com a civilização dominante. Olha, esse alinhamento... Isso aí é totalmente positivo. Era um objetivo justamente do projeto integrador, que visava integrar as cidades indígenas à cidade dominante. Aquele direito que os povos indígenas conquistaram no Brasil em 1988, que está lá na Constituição, pressupõe a sua autonomia nos processos de educação escolar e que a educação seja uma perspectiva intercultural. Aí, quando a gente vai ao referencial teórico, ver o que significa educação intercultural, é aquela educação que, não, pelo contrário, ao invés de promover um alinhamento, né, uma submissão ao colonizador, ela reconhece e ela problematiza as relações de poder. Ou seja, uma educação escolar indígena que esteja orientada pela perspectiva da interculturalidade jamais vai alinhar um povo indígena à civilização dominante. Pelo contrário, vai problematizar todo o processo que queira colonizá-los, tá bom? Então, esse era um objetivo, de fato, como você acabou de dizer, lá do projeto positivista de educação escolar para os povos indígenas, não da atual fase histórica em que se encontra a educação escolar indígena no Brasil, né? Como você bem pontuou, a partir da Constituição Federal de 1988. Né? Muito bem.
Na página 46, eu acho que sobrou uma anotação em amarelo aí, que era alguma coisa que você estava rascunhando, ficou no texto, mas assim, a qualificação não tem problema, né? Na qualificação cabe só. Eu já até vi, já fiz a modificação. Isso, depois na versão de defesa não pode deixar esses comentários, né? Mas no último parágrafo da página 46, o último parágrafo está bem confuso, assim, eu não entendi o que exatamente você estava dizendo, ó. Para a etnomatemática, não existe uma teoria geral final para o saber fazer matemático de determinada cultura. São embasadas os estudos etnoantropológicos que se fundamentam nas culturas mediterrâneas, nos algoritmos, como padrão que orienta a compreensão do modo de pensar matemático na cultura estudada, que a etnia parecia. Eu de fato, não entendi o que você quis dizer no parágrafo, né? Que página que é? A página 46, o último parágrafo. Se diz que a etnomatemática não... Para a etnomatemática não existe uma teoria geral. Analisa as raízes? Fazer. Ah, tá. É o meu aqui, agora eu imprimi, está na outra página. Eu acho que é só mesmo questão de reescrever. De refazer a escrita, porque é aquilo que você disse, que a etnomatemática ela é representação das várias matemáticas, né? Então, reescrever essa parte aí. Esse parágrafo, para mim, ele ficou confuso. Assim, não entendi exatamente o que você estava dizendo. E é o saber e o fazer, né? Da etnia. Aí, na próxima página 47, a observação é só que o título da seção 3.1, que é a etnomatemática no cotidiano dos Pareci, eu acho que esse título ele não está contemplado no texto da seção 3.1. Você fala dos Pareci na seção 3.1 e tal, mas eu acho que a etnomatemática não está contemplada no seu texto, na seção 3.1. Aí lá na seção 3.2, que você vai falar da cultura Pareci e a etnomatemática, aí vai aparecer um pouco de etnomatemática em algumas das subseções, tá? Mas na 3.1 não, eu acho que talvez fosse uma estrutura inicial que você tinha pensado para o seu texto, né? E acabou ficando o termo etnomatemática aí no título, mas que você não... 3.1 rever, né? Esse contexto aqui. Esse título, rever o subtítulo. Isso. Eu acho que etnomatemática não está contemplado no texto que vem logo abaixo do subtítulo. Então, aqui está focando mais a questão cultural, né? Isso. Inclusive, a próxima sessão você vai falar justamente de cultura, né? Deixa eu dar uma acelerada aqui para não tomar muito tempo mais. Aí lá na página 98, você volta a chamar os Pareci de povos ágrafos por não possuir escrita própria. Veja, aquilo que a gente falava, né? Olha, implicitamente há uma contradição teórica nessa parte, né? Aí você ainda vai dizer assim, ó, que estudar o dia a dia destes povos pode nos ajudar a entender os conceitos matemáticos e ajuda a entender a matemática antes da escrita. Então, mais uma vez, por escrita, aqui sendo entendido apenas o código alfabético do colonizador, né? No último parágrafo, mais uma vez, você fala de escrita, enfim, tá? Eu vou enviar no e-mail o texto, você vai ver onde estão as expressões povo-ágrafo, antes da escrita, enfim. Eu vou rever, aí eu tenho que mudar tudo, porque sempre como diz... Eu falei bastante sobre isso, que era a questão, que o equívoco era a questão que eles não dominavam a escrita, né? Mas eles tinham suas... Como eu trabalho as representações deles, né? Depois, lá na frente, eu trabalho as representações. Então, ele tinha, entendeu? Tinha uma escrita, esse é o ponto. Porque você está partindo de um referencial teórico da etnomatemática. O próprio Biratan D'Ambrosio vai dizer que é necessário a gente ampliar o próprio conceito de texto. Né? Textos são representações simbólicas que comunicam ideias, inclusive ideias de natureza matemática, para além desse código da sociedade colonizadora. Tá certo? Então, se a gente vai ampliar a concepção de matemática, a partir da definição de etnomatemática, é necessário ampliar outros conceitos, como de texto e de escrita, tá bom?
Senão a gente fica preso a uma concepção anterior, colonizadora, e aí a gente incorre em incoerências, em equívocos. Você vai mandar os textinhos para mim, uns artigos, aí eu vou embasar. Pode ficar tranquilo. Ainda nessa linha de tentar contribuir com a melhoria do seu texto, lá na página 99, eu acho que valeria a pena você abrir aí, na página 99, o terceiro parágrafo. Aí, antes de mencionar, deixa eu te fazer uma pergunta. Sinforosa. Oi. Você, obviamente, mas a pergunta é óbvia, eu sei que a resposta é óbvia, mas eu preciso da sua resposta para dar a linha, né? Contribuir aqui com o meu ponto. Depois do que você já pesquisou, desses anos todos que você trabalha com os Pareci, você acha que antes do contato com os colonizadores, os Pareci sabiam contar? Sabia o quê? Contar? Sabia. Sabiam contar? Ah, muito sabia. Bem. Então, vamos ao seu texto agora. Lá na página 99. Como eles... Nossa, eles se orientavam, ele tinha calendário. Isso. Agora, vamos lá no terceiro parágrafo do seu texto, na página 99. O que está lá no terceiro parágrafo? Você está nele aí? Estou. Você vai dizer assim: os Pareci até hoje usam um sistema de nós nas cordas, conforme vimos nas entrevistas no ano 2020. Para aqueles que não sabem... Ai! Só de usar o nó, eu já sabia contar, né? Exato. É uma contradição. Vai dizer, para aqueles que não sabem ler ou contar. Mas você está falando justamente de um sistema de contagem tradicional dos Pareci. Como que eles não sabem contar? Então, essa é a concepção colonialista que está implícita na gente, né? É verdade. Aí, a gente não deve se sentir culpado de reproduzir esse tipo de concepção nos nossos textos. A gente entende por que a gente diz isso, e a gente se pega escrevendo nesse sentido, porque a colonização, como eu disse, ela não é só a ocupação do espaço geográfico, ela também é a ocupação do saber, do ser e do poder. Então, nós somos seres colonizados, né? É por isso que os autores, por exemplo, do movimento Modernidade e Colonialidade, Mignon, né? Catherine Walsh e outros, vão dizer que nós precisamos nos decolonizar, porque a nossa história de vida, a nossa formação escolar, a nossa formação acadêmica, ela foi toda colonialista, baseada em concepções e pressupostos colonialistas, né? Então, veja que você mesma, como pesquisador, está pesquisando um sistema de contagem tradicional de incorre em erros. Você se pega dizendo que os sabedores lá não sabem contar. Professor, desculpa eu interromper, mas eu não aguentei. O senhor tem toda a razão, mas ali, se a gente lê na sequência, quando ele fala dos quipos, dos incas, foi um erro de escrita. Aquilo ali, porque a gente discutiu muito com ela isso, inclusive com o professor Ronaldo no seminário 1, quando ela apresentou a intenção de projeto, que ela disse, eu gostaria de sistematizar essa escrita, e o Ronaldo disse, essa escrita já é sistematizada. Então, essa discussão a gente vinha. Eu quero lhe dizer, e eu também, ao ler, não observei, que é uma falha de escrita, mas eu entendo, eu sei que eles sabem. Porque eu acho que ela quis dizer o contrário. Ali, dizia assim, eu até risquei aqui a minha incoerência. Sinforosa, só um minuto. Para aqueles que supostamente nós achamos que não sabem contar. Daí, em seguida, vem os incas e tal. Eu quero acreditar que foi uma falha, inclusive minha, de não ver, mas a ideia do trabalho é justamente o oposto a isso. Exato. Eu penso que aqui talvez esteja vinculada ao texto da Sinforosa aquela concepção de que ler e contar pressupõe ler e contar no código alfabético e os sistemas de numeração indo-arábico, os algarismos indo-arábicos. Né? Decimais indo-arábicos. Por que eu digo isso? Porque no parágrafo seguinte, olha o que a Sinforosa vai escrever. Ao deparar com o sistema numérico Pareci, primeiramente lembrar que era um povo ágrafo. Então, mais uma vez, aquela ideia de que eles não tinham escrita. E tomaram conhecimento da escrita somente a partir de 1992, com a criação da escola indígena, que está o nome aí, em 1992.
Então, veja que eu penso que, nesse caso, não saber contar significaria não conhecer o sistema indo-arábico Numérico. de numeração, né? E não a ideia de contar em si, porque você está se referindo justamente ao sistema de contagem tradicional parecido, né? Mas, assim, como eu disse, né? São pontos que acho que merecem ser revisitados, mas, assim, é totalmente compreensível que essas concepções elas apareçam implicitamente no texto, porque nós somos seres colonizados, né? Os nossos textos, eles estão carregados de subjetividade, concepções, Alô? que carregamos a partir da nossa formação, né? Então, a gente tem que estar em constante vigilância, né, quando a gente está produzindo os nossos textos, porque essas concepções, elas vêm à tona. E aí, mais uma vez, aqui a expressão foi a ideia de que eles começaram a ter uma escrita só a partir da escola, que é justamente aquela visão positivista, colonialista, de superioridade da educação escolar em relação à educação indígena, né, que já mencionamos inicialmente. Ainda nessa página, mais uma expressão que ela é polêmica, que é essa ideia do ensino formal, né, de que a escola introduz nas sociedades indígenas o ensino formal. Como se o ensino que existisse antes da escola não tivesse forma, né? Pelo contrário, né, todas as pesquisas antropológicas que foram feitas em sociedades indígenas indicam que todos os povos até agora, todos tinham processos próprios de ensino, e, portanto, ensino formal, né? Então, quando a gente usa uma expressão que queira se remeter à escola, numa pesquisa com cidades indígenas, tem que dizer ensino escolar ou educação escolar, e não ensino formal, porque daí você vai estar descaracterizando aquele ensino tradicional que existia antes da escola e que continua existindo, que também é formal, também tem forma, ele não é escolar, ok? E aí, na própria página, e o seu texto é interessante por isso também, Ciprosa, porque apesar de ter essas questões que eu acho que valem a pena ser revisitado, o próprio texto já indica a solução. Então, veja que no penúltimo parágrafo dessa página, você vai se referir a ensino formal, como sendo a educação escolar indígena, mas no último parágrafo você vai dizer assim, ó, então, para demonstrar como os pares se articulam na sua cultura os números, podemos certificar que iniciam a aprender com os mais velhos da casa ou os pais, através da oralidade e situações práticas dentro de casa. Então, você está se referindo justamente a uma forma de ensino tradicional dos Pareci que ocorre fora da escola, mas que tem forma. Tá certo? Então, veja que o seu próprio texto apresenta a solução do problema apontado de associar ensino formal apenas com escola. Eu vou dar uma acelerada aqui para encerrar a minha fala, mas depois tem outros pontos que estão indicados no corpo do texto, vocês podem olhar depois com calma, né? Aí, lá na página 100, você volta a dizer que, no penúltimo parágrafo, quando a educação é só da família, já sabem contar até 5, pois a família os ensinaram, como afirma Adriana. Parecia, assim como outros povos indígenas, já tinham processos próprios de ensino-aprendizagem antes da chegada da escola, e continuam tendo hoje processos formais de ensino que ocorrem, entretanto, fora da escola. Então, o ensino formal, ele não é patrimônio, não é exclusividade da escola no contexto da aldeia, né? As cidades indígenas têm seus próprios processos formais de ensino, e o seu texto está recheado de momentos em que você faz menção a esses ensinos tradicionais e, portanto, formais, tá bom? Aí na página, mais uma vez, povoágrafo. Ao dominar a escrita agora, eles deram continuidade, não é isso, né? Eles já dominavam a escrita, só não a escrita alfabética. Lá nas considerações finais. Muito bem, ó. Olha que ótimo aqui no seu primeiro parágrafo das considerações finais. Diz assim, ó, um aspecto ficou claro e evidente. É que para os Pareci, a escola não é o único lugar de aprendizado, pois a comunidade possui a sua sabedoria para ser comunicada, transmitida, o que se mostrou fundamental. Então, mais uma vez, seu texto se contrapondo à ideia de que
ensino formal é o que acontece dentro da escola. Não é. Fora da escola também existe ensino formal tradicional em sociedades indígenas, né? Olha o que você vai dizer no segundo parágrafo das considerações finais. As crianças aprendem no seio da família a fazer roça, plantar, fazer farinha. Aprendem a fazer canoas, cestarias. Aprendem a cuidar da saúde, benzer, curar doenças, conhecer plantas medicinais. Aprendem a geografia das matas, dos rios, das serras. A matemática e a geometria para fazer canoas, remos, casas, roças, roupas, adornos, xixa, biju, etc. Os conhecimentos específicos, como os dos pajés, ficam a serviço e benefício de todos. Olha, nesse parágrafo, você, em outras palavras, diz que existe ensino formal fora da escola. Né? Existem processos tradicionais de ensino-aprendizagem em sociedades indígenas que são diferentes daqueles adotados no interior da escola, que têm uma forma. Portanto, ele não é aformal ou informal, certo? Então, mais uma vez, quando a gente vai se referir ao ensino que ocorre na escola, a gente adjetiva com o termo escolar. Então, a gente vai falar ensino escolar ou educação escolar, e não ensino formal, porque senão fica implícito de que o que ocorre fora da escola é informal ou aformal. E aí, para encerrar minha fala, dois últimos pontos, eu até peço desculpa pelo tempo, né? Eu acho que estou falando há mais de 1 hora já. Na página 107, penúltimo parágrafo, você vai dizer assim: percebe-se no grafismo, pintura corporal e artesanato, uma rede de sinais que ao mesmo tempo que é usado como uma forma de expressão e comunicação, é um instrumento matemático visualizado na cultura dessa etnia. Olha, se eu tivesse que descrever esse trecho desse parágrafo com um termo, qual seria, Sinforosa? Qual? Ué, seria etno. Não, eu diria, aqui está uma escrita pareci. Eu vou ler de novo o trecho, ó. Percebe-se no grafismo, pintura corporal e artesanato, uma rede de sinais que, ao mesmo tempo que é usado como uma forma de expressão e comunicação, é um instrumento matemático visualizado na cultura dessa etnia. Olha, aqui está exatamente um significado de escrita. O que é a escrita, senão um sistema de sinais, uma representação simbólica que expressa e comunica ideias, inclusive... Para onde essa parte que eu não achei? Na 107? Na página 107, o penúltimo parágrafo. Né? Então, aqui está aquilo que nós falávamos, de que os Pareci já tinham uma escrita muito antes da escola chegar nas aldeias Pareci. Né? Eles já tinham um processo próprio de representação por meio de grafismos, pinturas, né? Esse conjunto de símbolos que representam visões de mundo, concepções, conhecimentos em geral. E aí, para encerrar, eu só gostaria de que a Sinforosa se pudesse resumir assim, em palavras, né? Em relação à sua questão de pesquisa, que está lá na página 39, eu esperava encontrar nas considerações finais um retorno à questão de pesquisa para você dizer, olha, então, em relação à questão de pesquisa, eu posso dizer que cheguei a essas conclusões, né? Então, só lembrando qual foi a questão de pesquisa. Como se estrutura um sistema numérico e os elementos geométricos da comunidade indígena parecida da terra indígena juininha. Então, acho que vale a pena, nas considerações finais, você retomar essa questão de pesquisa e dar uma resposta sintética a ela, né? Então, por exemplo, você mostrou ao longo do texto que o sistema numérico é de base 5, né, e tal. Então, acho que lá nas considerações finais, para além do que você já escreveu, valeria a pena sintetizar, em termos conclusivos, uma resposta a essa pergunta. E aí eu deixo como arguição para você aqui, nas minhas palavras finais, esse pedido. Se você pudesse resumir agora em palavras, qual foi a resposta que você chegou à sua questão de pesquisa. Acho que, em termos de sistema de contagem, você está usando a expressão sistema numérico, né? Eu utilizo a expressão sistema de contagem. Você mostrou lá com seus dados que a base é 5. Eu acho que essa já é uma conclusão em relação a como o sistema se estrutura. Mas em relação à geometria, eu acho que as informações ficaram meio dispersas. Se você puder resumir brevemente. Bom, porque tudo nos parecis, se você for, tem uma linguagem
entendeu? É na música, é na dança, entendeu? E eu procurei, como era muita coisa, eu optei. Aí eu fui falando, né, na pesquisa, quando eu citei... Então, primeiro, aonde evidencia mais... Tudo evidencia, mas aonde eu quis mostrar? No grafismo, né? A parte da geometria, que eles fazem, que eles têm uma simetria própria, que ele tem um saber fazer, né, matemático, ali demonstra claramente. Então, eles até desenharam para mim, entendeu? Mandaram desenho, eles fizeram numa agenda, o cacique fez, entendeu? Então, eu achei interessante, ali mostra a parte da geometria e das cestarias, que eu mais foquei, e os objetos, tá? E os objetos, que é o arco e a flecha na caça, né? Na divisão dessa caça, a pesca. Então, que evidencia a parte da geometria, tudo ali, ela parece a etnomatemática, porque tudo eles contam, tem que contar quantos peixes eles pegaram, se é muito, se é pouco, né? Então, está permeado os conceitos matemáticos em todas as ações, mas eu foquei mais nos objetos, né? Nos utensílios que eles usam, por exemplo, o arco e a flecha, coisa que é para caçar, para ele se esconder, e depois na pulseira e no anel. E na parte da cestaria, como que é ali a parte... Porque ali é uma trama, tem que ter um saber, entendeu? Porque os conceitos estão ali, usa uma... Vamos dizer, tem que existir um código ali, né? Eles vão um padrão, eles estabelecem um padrão ali na parte da cestaria e todos eles, da cestaria e do grafismo, eles estabeleceram um padrão para eles e um significado. Então, eu quis mostrar mais ou menos isso. Ótimo. Aí, só para encerrar, então, eu penso assim, se for, talvez nessa parte da geometria, o que está faltando é você identificar em que perspectiva os conhecimentos geométricos, que você diz que estão presentes aí no artesanato, no grafismo, enfim, eles se estruturam. Porque a sua questão de pesquisa é como esses saberes se estruturam. Na sua fala agora, apareceram algumas palavras-chave que talvez valha a pena você, talvez, utilizar para mostrar como esses conhecimentos se estruturam. Por exemplo, a ideia de simetria. Será que a simetria é algo que explica como o conhecimento geométrico parecia se estrutura? Ou, por exemplo, em outros povos, a gente sabe que existe uma concepção cosmológica dual. Então, a dualidade explica como aquele conhecimento se estrutura. Ou ainda uma diferença de gênero, né? Ou seja, existem figuras geométricas masculinas, figuras geométricas femininas. Então, acho que o que está faltando nessa parte da geometria é você explicar, a partir da sua questão de pesquisa, como que a geometria parecia se estrutura. Eu acho que só está faltando mesmo esse passo, já que você já descreveu, né, essas formas geométricas presentes na cultura parecida. Gente, no mais, é isso, eu agradeço, desculpa pelo tempo, eu certamente me estendi, e agradeço mais uma vez o convite, me coloco à disposição para ajudar, se eu puder, nessa fase final da pesquisa, tá bom? Parabéns à Sinforosa, à professora Cleonice, e vamos agora ao professor Ronaldo. Desculpa aí pelo tempo, viu? Muito obrigada, professor Kécio. Eu descobri aqui por que eu estou sem imagem, mas não consegui resolver. Estou com 2 reuniões do time aberta e a outra eu não consigo fechar. Não sei, eles pediram para eu baixar o aplicativo e baixou 2. Eu não sei como é que eu não vou mexer isso agora, porque eu tenho medo de sair dessa reunião. Mas antes de passar ao professor Ronaldo, eu só quero dizer, professor Kécio, que foi muito, para mim, muito interessante a sua observação inicial ali em relação a nós termos terceirizado, né, foi a sua expressão, a produção dos dados, né, a professora que fez as gravações, a gente preocupou de tirar o nome observação participante, que estava no projeto original, né, estudo etnográfico, porque não ia mais ser dessa natureza.
nós nos preocupamos com isso, alteramos para pesquisa qualitativa, simples, né? Mas não nos preocupamos de fazer essa alteração ética, e agora eu estou aqui com a pulga atrás da orelha, para ver o que nós vamos fazer, mas todo tempo pensamos que não teria nenhum impedimento em função da professora já ser de lá, e servir, então, como uma porta-voz, né, um ouvido, alguém que levou as gravações, né? Claro, o trabalho teria sido mais rico com a Sinforosa lá, ela tinha uma intenção de fazer uma imersão, ela já conhece o pessoal, tem amizade e tal, fazer essa imersão, né, essa observação participante, que infelizmente foi possibilitada. Mas eu agradeço as suas contribuições muito pertinentes, agradeço demais, ainda bem que está gravado, para a gente fazer todos esses concertos aí. Então, eu passo a palavra ao meu amigo, o professor Ronaldo, nossa branca interna, e somos toda ouvidos, professor Ronaldo. Boa tarde, então, né, a todos e a todas aí, Sinforosa. Professor Quércio, boa tarde, muito bom ouvi-lo. Foi uma aula participar desse parecer junto com o senhor, porque eu aprendi muito também das questões da etnomatemática. Não trabalho com etnomatemática, sou pedagogo de formação, trabalho com educação ambiental e educação do campo. E aí eu queria até fazer uma provocação, professor Quércio, porque a gente está tendo as mesmas dificuldades com os trabalhos de campo, no período no período da pandemia, né? O nosso impedimento, por exemplo, de ir a campo, de estar junto às populações, de estar junto aos povos, às comunidades, por exemplo, rurais. E aí a gente está contando muito também com a colaboração desses grandes mestres dos saberes populares, né? Eu até fiz uma anotação aqui, eu acho que o nosso programa deveria dar uma menção honrosa à professora Terezinha, né? Eu não sei com a professora Cléo se a gente consegue encaminhar isso. Boa, vou anotar. Porque ela, enquanto outros professores também, meus alunos acabaram de defender também, dependeram das professoras da comunidade que fazem essa inserção a campo, mesmo no período de pandemia, porque a gente também sabe que nós estamos em isolamento social, nós estamos seguindo todos os protocolos, mas a dinâmica da vida dessas populações e comunidades também é diferente. Eu tenho uma amiga aqui, né, eu estou orientando uma aluna quilombola, ela disse para mim, professor, lá a gente faz um isolamento, mas é um isolamento quase que comunitário, é 2, 3 famílias que se reúnem, não tem como eu fazer um isolamento total, porque eu tenho que visitar meus pais, são idosos, eu tenho que ir na cidade, né? Eu tenho que, enfim. E isso a gente também chegou a discutir um pouco no grupo de pesquisa nosso aqui, justamente da dificuldade dessas pesquisas nesses 2 anos que estão no período de pandemia. Eu não sei se vocês estão tendo os mesmos problemas e dificuldades na Unir, né, na Universidade de Rondônia. E a gente chegou até a discutir, às vezes, no grupo, quais protocolos a gente seguir, se a gente vai, talvez, adotar algum tipo de protocolo específico para a gente tentar retornar ao campo. Mas isso eu acho que é um desafio para as nossas pesquisas de um modo geral. Para a Sinforosa, né, desejar um parabéns aí pela etapa da qualificação. Acompanhei ela desde os primeiros passos no mestrado. Eu sei o quanto ela está se esforçando e quanto a gente se esforça para fazer esse giro decolonial mesmo, né, de mudar a questão das palavras, alguma coisa que a gente carrega desse colonizador aí, dessa ciência colonizadora. E eu percebi que ela, a todo tempo, desde o primeiro projeto para projeto, ela está tentando fazer isso, e a gente também carrega essas heranças, né? E isso aparece um pouquinho no texto. O professor Kézio, eu acho que ele já respondeu muitas das questões que eu fiz anotação aqui, Sinforosa. Eu não vou falar as páginas, porque eu modifiquei as margens, mas eu bato foto, mando para você, de algumas coisas. E aí eu acho que do título você já vai ter que tentar resolver uma questão da sua dissertação. Se você vai falar do ensino escolar indígena, Pareci, e a relação da educação indígena, Pareci, porque tem vários momentos que você cita algumas coisas e eu, por exemplo, aqui fiquei te cobrando, por exemplo, né? Você citou a BNCC. A BNCC é bom para a educação escolar indígena? Você cita algumas coisas, eu falo assim, mas cadê o planejamento das atividades remotas? Porque você fala que, inclusive, coleta de dados do seu trabalho, a professora Terezinha traz dados, que ela foi na comunidade, foi na aldeia Juininha, e aí eu fico cobrando assim, mas você poderia ter analisado, você cita o PPP da escola,
mas eu digo assim, você poderia ter analisado o planejamento dos professores aonde tem conteúdos matemáticos, inclusive para dizer, olha, neste período de pandemia aí, 1 ano, 9 meses, 6 meses que a gente observou, eu quase não consegui observar conteúdos matemáticos, né, disto. Mas o meu interesse da pesquisa é a etnomatemática, descobrir aonde estão os elementos da etnomatemática na comunidade parecisa. Então, algumas observações eu fiz muito nesse sentido, pensando uma questão de ensino, né? Bom, aqui eu senti falta disso, senti falta daquilo, quando você cita algumas questões do próprio ensino. E o professor Kessler, acho que ele já falou muito bem que o seu foco é a educação indígena, né? A educação Pareci. E aí, no resumo, por exemplo, eu começo aqui pelo resumo, tem uma frase aqui que eu acho um pouco confusa, que você fala: pesquisa emergiu da importância da etnomatemática como fundamental para valorizar os saberes e fazeres construídos pelo povo. E aí eu me faço uma pergunta, né? Será que a educação escolar indígena, ela usa da etnomatemática para fazer essa valorização? Essa discussão da educação escolar indígena, ela se apropria da etnomatemática ou não? Eu acho que isso aqui também poderia... são questões que poderiam estar vindo, né? Logo na introdução, na primeira página, você fala dos povos, né, dos 38 diferentes etnias. O professor já nos deu uma aula no sentido de que todos somos de etnias, né, dos povos indígenas. Eu sugeria para você dar uma olhada no trabalho da Regina Silva, do Mapa Social, que tem lá no site do GPEA, porque tem alguns dados... Regina Silva? Isso. Aonde? Tem lá no site do GPEA, eu te mando as coordenadas depois. Ah, tá. Uhum. Porque tem algumas... Lá pelo Mapa Social, que foi uma metodologia de autodeterminação também, eles descobriram que Mato Grosso, acho que tem lugares que está 38 etnias, e lá eles conseguiram descobrir que tinham 39 ou 40 etnias, né? Ou seja, mais etnias do que o dado oficial. Então, acho que acho que valeria a pena você dar uma olhada no Mapa Social. Elas fizeram um caderno bem resumido, né, do estado de Mato Grosso. Na própria introdução também você fala cada etnia, o grupo de pessoas de mesma cultura, né? Eu acho que você tinha que fazer uma diferenciação disso. Logo depois, na introdução, você usa Pareci sem acento e depois Pareci com acento. Eu acho que tinha que padronizar isso no texto todo. A própria autodenominação deles é Aliti Pareci, né? Então, talvez você poderia adotar também no texto o nome de autodenominação, inclusive de respeito, né? Porque quem nominou Pareci foi os não indígenas, né? E se eles autodenominam como Aliti Pareci, talvez você adotar no seu texto inteiro a autodenominação. Eu vou passando algumas coisas aqui. E depois as outras coisas mais pontuais eu vou falando. Por exemplo, quando você traz na figura 9 lá, depois traz as imagens, né? Você traz uma citação do Foucault, né? Muito ligado, falando que a escola, como instituição que fabrica modelos adaptados ao mercado de trabalho e à sociedade. Qual que é a relação dessa citação do Foucault com o currículo dessa escola? Porque, na verdade, o currículo dessa escola me parece algo totalmente diferente de uma escola tradicional burguesa, né? Uma escola moderna, tá? Então, você traz a base curricular diferente para algumas coisas que essa escola tem de diferente de uma escola urbana industrial, por exemplo. Na página seguinte, do filho 2012, vai dizer que a educação escolar indígena ela esteja legalmente reconhecida, vai falar que a inserção de práticas culturais nas atividades pedagógicas.
E depois, no outro parágrafo, você traz uma citação do Ferreira que já é 2002. E aí eu queria que você fizesse um contexto da obra, né? Em 2002, a educação escolar indígena tinha um contexto. Em 2012, a gente já tem um outro contexto para a educação escolar indígena. E aí eu volto na citação do Souza e Filho. O que é a parte diversificada, né? A gente sabe que o estado de Mato Grosso ele tem uma política da educação escolar indígena que garante na matriz curricular, inclusive você cita aqui, né? Eu acho que você caberia, por exemplo, você se debruçar sobre esses três componentes curriculares: práticas culturais e sustentabilidade, práticas agroecológicas e tecnologias indígenas, aonde a etnomatemática poderia dialogar com essa parte diversificada do currículo. Porque isso, o estado de Mato Grosso, a gente sabe que pelas diretrizes curriculares, tá aqui, ela estava aqui em algum lugar, tem aqueles livros, né? Você deve ter isso, Sinforosa, você é da rede do estado, né? Uhum. Essa coleção aqui, né, as orientações curriculares da educação básica do estado. Então, aqui vai falar das partes diversificadas do currículo das escolas, inclusive das escolas quilombolas, escolas indígenas. Eu acho que você poderia fazer aqui 2 ou 3 parágrafos dizendo qual o avanço da educação escolar indígena, garantindo essa parte diversificada, e aonde caberia a etnomatemática, né? Uhum. A educação escolar indígena, será que ela se apropria da etnomatemática? E aí, depois, quando você começa a falar da etnomatemática indígena, no item 1.3, aqui eu acho que faltou uma boa revisão bibliográfica, tá? Eu acho que você conseguiu fazer isso Aqui está dando 3 páginas que eu mudei as margens, né? Mas assim, eu acho que um bom estado da arte sobre o assunto etnomatemática indígena seria muito bom trazer nesse capítulo. O próprio professor Késio, ele traz um dado extremamente relevante, né? A etnomatemática em Rondônia, por exemplo, tem mais ou menos uma dezena de teses e dissertações para 58 povos. E no Qual que é estado a página? Só para mim. no item 1.3, quando você fala da etnomatemática indígena. Ah, tá. Eu acho que aqui caberia um estado da arte, né? Um pouquinho estado da arte, aprofundar a revisão bibliográfica. Por exemplo, no estado de Mato Grosso, com 38 povos indígenas, quantas dissertações e teses de mestrado tem sobre etnomatemática? E quantas são dos povos parecis? E você cita os trabalhos material. que tem. Então, se é pouco, é mais fácil ainda fazer esse estado da arte, né? E você cita esses materiais também, você citam essas pesquisas. E durante o seu texto, eu senti muita falta de você usa muita citação indireta, e aí eu tenho muita, assim, eu fiquei me perguntando o que era a pesquisa das pessoas que fizeram com Parecido, o que é a pesquisa da Sinforosa. Saber diferenciar muito bem. Então, quando você faz esse estado da arte, você fala, olha, fulano pesquisou isso, isso e isso. Ele conseguiu abordar sobre a geometria, sobre o numeral, ele abordou sobre fração, ele abordou sobre isso, e eu vou trabalhar a questão do sistema numérico, o sistema da geometria, tudo isso. Diferenciar para quem vai ler sua dissertação o que é a pesquisa dos autores da revisão bibliográfica. É nesse ponto 3 que eu devo falar. Isso, 1.3. No 1.3, tá. Deixar bem claro, assim, bem evidente o que é a sua fala e o que são a fala dessas pesquisas de pessoas que já pesquisaram sobre os parecidos. Porque várias vezes no seu texto eu fiquei assim, quando você trouxe trechos da entrevista, para mim ficou muito claro, bom, essa aqui é a pesquisa Sinforosa, mas tinha vezes que você trazia só citações. E aí eu até coloquei aqui em algumas páginas, eu vou te mandar, eu falei assim, cadê a Sinforosa? Cadê a autora do trabalho? Né? Eu estou sentindo falta, eu não estou conseguindo diferenciar. O professor já tinha comentado a questão da integração, homogeneização cultural, que você cita, né, com 2001. O Cazé, acho que ele é um indígena tupinambá, se não me engano,
eu vi uma palestra dele fantástica, eu tenho essa citação, eu posso te passar. Ele fala justamente dessa questão da integralização, da integração dos indígenas à sociedade não indígena, né? E aí ele é muito taxativo, ele fala, olha, isso a gente vai se integrar só se não servir para instrumento de luta, porque se for para integrar para a gente, né, se adaptar à sociedade que está aí, a gente não quer. Né? Ele é bem taxativo. Cazé, indígena tupinambás. Eu te faço essa citação. Ele vai discutir isso. Na página... Não, aqui no meu não está na página 19, mas eu vou te mandar. Você vai falar que o conhecimento presente nas técnicas da produção do artesanato indígena envolve ideias matemáticas, como elementos geográficos e a contagem de números. No entanto, nos nossos estudos, tais ideias são provenientes da herança cultural dos parecis, que é vivenciada em suas práticas cotidianas. Os parecis fazem matemática quando criam suas próprias estratégias para garantir a regularidade dos desenhos e objetos produzidos, segundo Andrade, 2008. Aí eu fiquei pensando assim, as ideias matemáticas da primeira frase são diferentes das ideias provenientes da herança cultural, né? O que é a ciência positivista, se não uma herança cultural? Uma consequência, né? É uma consequência. E eu acho que a própria matemática, né? Ela a ciência positivista é uma herança cultural da nossa sociedade. Logo depois, antes do item 2.0, o caminho em construção da pesquisa, você traz algumas imagens, mas não fala nada dessas imagens. Eu acho que você deveria trazer as suas reflexões sobre as imagens. Né? Você traz a imagem, mas ela fica solta. Qual a interpretação, né, da Sinforosa sobre essas imagens? Que você coloca aqui na figura 11 e 12, atividade de contagem e atividade de escrever os números. Olha que isso aqui é um objeto da sua pesquisa. Você só traz a imagem e não descreve, não interpreta. Né? Achei bem interessante quando você cita a sua história de vida, a Associação Mato Grossense de Professores, né, que é pioneira ao Sintep. Eu tive o prazer de conhecer alguns professores que falam justamente da fundação da Associação Mato Grossense de Professores. Né? Você fala como professora de matemática, você não fez uma segunda licenciatura, né? Sempre estou como física e sempre deu aula de matemática também. Todo físico é matemático, mas nem todo matemático é físico. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Eu acho que na parte da etnomatemática dos parecidos da terra juininha, no item, né, 3, você vai falar de novo da questão do convívio alinhado, o professor já tinha comentado isso também. Acho que o Canclini vai trabalhar um conceito de negociação, que eu acho que caberia você dar uma pesquisada sobre isso, né? O que é esse convívio alinhado? O convívio é oposto mesmo, são modelos de sociedades e de cosmovisão opostos. Eu estou até com vergonha do que eu escrevi, essa parte. Não, eu acho que não tem que ter vergonha, isso é normal, né? Aí você fala, na etnia, o conhecimento matemático é produzir socialmente e culturalmente, está fortemente ligado às práticas. Aí eu até faço uma provocação. Então, acho que a matemática greco, né, é que deveria aprender com os indígenas, né? Porque é uma matemática da vida, é uma matemática... É a matemática colorida. Isso. E aí, na frase, depois da citação do Ambrosio, você vai falar, matemática não é só uma necessidade para uma sociedade que está em pleno desenvolvimento tecnológico. Ela é essencial nas aldeias, pois é uma condição para o desenvolvimento de atividades. Ficou me parecendo que a questão do desenvolvimento tecnológico e a questão indígena, né, das aldeias, são coisas opostas, né? Como se tecnologia fosse só o que a gente desenvolve na nossa sociedade, né? Que tipo de tecnologia nós estamos discutindo aqui?
na página seguinte também, quando você já comentei, você cita a BNCC, mas você só cita, né? Eu acho que o que vai acarretar a BNCC para uma educação escolar indígena, por exemplo? No ensino médio, a gente já sabe que vai ser o aprofundamento da escola dual, escola para rico garantida e escola para pobre, uma escola aligerada. E você cita também o Referencial Curricular Nacional da Educação Indígena de 2002. O que mudou das discussões de 2002, de avanço, para a questão da BNCC, por exemplo, né, que é uma discussão que vem recente nos últimos anos? Aqui na página, quando você vai falar acima da figura 18, né, você vai falar da questão, principalmente da questão remota, né? E aí eu coloco, aqui caberia uma análise do planejamento remoto dos professores, quais conteúdos matemáticos, a gente tinha comentado isso, né? Quais conteúdos matemáticos eles abordaram. Questão repetida, o professor já tinha comentado. Não, eu acho que quando você fala da cultura parecida à etnomatemática no item 3.2 também é aquilo que eu disse para você, deixar mais explícito a diferença dos dois materiais, o que é uma citação das pesquisas e o que é a sua pesquisa propriamente dita. Uhum. Mais pra frente. Bom, antes da questão, quando você vai falar do item 3.2.5, a língua, né, você cita aqui uma citação de Smith, né, da questão dos demônios. Existe essa figura do demônio na cultura deles, né? Ou, como está na citação, e aí você cita o avanço, né, das igrejas evangélicas e essa prática cultural que está se perdendo também, porque era considerado algo dos demônios. Nossa. Eu toquei levemente, porque eles vão... Eu queria até uma orientação, porque eles têm aldeia que, por exemplo, eles não fazem mais, não guardam mais as flechas sagradas. Só uma aldeia, das 3, só uma, que tem Tavelli. Você vê a figura dela, a foto, tá bem estragadinha, já não cuidam dela, tá entre a chuva, porque devido à incorporação da cultura evangélica nas aldeias. Isso não deixa de ser uma forma de colonização também, né? Uhum. De neocolonização. Por que você usou uma citação do Smith? O que eu mais fiquei curioso é assim, existe essa figura do demônio, né? Ou dos demônios? Ou tem uma outra dominação? Tem a lacraia, tem a da lacraia, que ela vive no coisa terra, por isso você tem que ser bom aqui, porque para ela, quando você ser enterrado, ela não te comer. Tá, mas a figura do demônio me repete muito mais uma figura do capeta, do maniqueísmo cristão, isso, do que da lacraia. Olha a diferença. Por isso que quando você traz a citação, eu te faço essa provocação. Existe essa figura que a gente imagina, aquele capetinho com chifre, né, vermelhinho, que mora lá no inferno? Ou isso passaram para eles. Então, ou isso é uma incorporação já do colonialismo e desse maniqueísmo cristão. Uhum. Né? Então, eu acho que isso aqui, talvez você tenha até na referência bibliográfica, mas trazer algo da interculturalidade crítica da Catharina Walsh, né, ou do multiculturalismo, e até das perspectivas de neocolonização mesmo. Aí você fala, por exemplo, da língua, você vai falar de vários aspectos da cultura, né, O que essas coisas têm a ver com a sua pesquisa? Você descreve elas muito bem, mas eu senti falta da interpretação da Sinforosa. Você descreve a língua, você descreve a aldeia, você descreve... Quer ver os outros itens? Você descreve a flecha. Agora, você escreve os espíritos, mas e a interpretação da Sinforosa sobre isso? Né? Você faz uma descrição bem detalhada.
mas eu senti muita falta da Que é a parte cultural, né, dele. E faltou, eu acho que faltou aqui uma interpretação sua, enquanto pesquisadora, né? Você descreve, né, os elementos da língua, os elementos da... tudo, mas faltou a sua interpretação. Tanto é que, por exemplo, no item... Antes do item 3.2.10, atividade de caça, eu coloco assim, mas e a pesquisa? E os resultados? É uma pesquisa bibliográfica? Porque você traz um monte de citação e eu não vejo a Sinforosa fazendo uma interpretação dessas descrições. Né? Quando se discute o item de caça aqui. Então, após cada descrição, eu acho que você também tem que fazer a sua interpretação. Você conhece a região, você convive, né, com a etnia há muitos anos. E a impressão que eu tive também é que você teve medo de se colocar no texto em certos momentos. Tive. Eu acho que eu tenho que ser mais atirada, porque eu vou bater de frente com... Não sei se eu fosse escrever o que eu tinha vontade, eu não entraria. A FUNAI não deixava eu entrar. Mas a secretaria. Mas eu acho que você tem que fazer uma análise dos dados. Então, vocês falaram para mim aqui, agora clareou bastante coisa, viu, gente? Está sendo muito importante. Isso. E eu acho que, assim, a gente que trabalha com comunidade, com populações, é claro que nem tudo pode ser dito, né? Tem limiares éticos também que a gente não pode, talvez, abordar, porque em vez de fortalecer a luta dos povos indígenas, a gente acaba, às vezes, enfraquecendo. O trabalho com os movimentos sociais do campo é a mesma coisa. Mas a nossa análise a gente tem que fazer, né? A nossa interpretação, porque o texto aqui é da Sinforosa, não é das citações, não é da professora Cleonice, nem meu professor. Então, você tem que se colocar. Quando eu trago essas questões da educação escolar indígena, dessas coisas também, você conheceu esse processo. Você mesmo cita, fui superintendente de ensino muitos anos. Então, você conhece a região, você sabe as dificuldades, você sabe se falta material na escola, você sabe se eles têm uma assistência adequada das políticas públicas ou não, né? Você vivenciou esse processo. Né? Bom, quando você vai falar aqui principalmente das figuras geométricas, né? Eu sempre fico retomando isso. Qual que é a relação da educação escolar? Quando que se aprende, por exemplo, geometria na escola? É no Fundamental 1, no Fundamental 2, né? E na escola indígena Pareci, quando é que eles aprendem isso? Qual a relação dessa etnomatemática que você está percebendo em todos esses elementos culturais e ambientais com a relação da educação escolar indígena? Isso é usado na educação escolar indígena, né? Porque uma coisa é o pesquisador ir lá perceber a etnomatemática em todos esses elementos, e você cita que tem uma educação escolar indígena também, né? Acontecendo inclusive na língua materna até o Fundamental 1, mas qual que é a relação? Quando é que eles vão aprender geometria? Quando que a gente aprende geometria na escola? Né? É no Fundamental 1? É quando a criança começa a ter uns processos cognitivos já mais avançados, né? Ou é mais concreto, para fazer um pouco essa relação. Né? Trabalhar Piaget, essa linha aí, ou não? Não é fazer Piaget, mas é fazer uma relação dizendo assim, olha, a geometria que eles aprendem na educação escolar indígena lá, que está lá no primeiro ano do Fundamental... Eles aprendem no dia a dia. Quando eles já têm essa noção, quando eles vão para a escola. Então, mas é isso que eu quero saber, né? Como é que você vai fazer essa relação? Tá. Porque, do ponto de vista das teorias cognitivas, a criança tem que aprender primeiro pelo concreto, para depois chegar no abstrato. E para eles, isso já está no cotidiano. Quando você me fala assim, eles já sabem isso, eles já percebem essa geometria, é diferente. É diferente do meu filho que pega uma apostila aqui
padronizada e tem que fazer exercícios de geometria. Aí eu não sei se você fica só na educação indígena mesmo, da questão da etnomatemática, ou tenta costurar aqui alguns parágrafos para fazer essa relação, se há esse diálogo ou não, da educação escolar indígena e da etnomatemática vivenciada, que é o que a gente chama na educação ambiental do currículo da vida, do currículo vivido por eles. Né? Aí é só uma sugestão também, né? Ver se vocês vão fazer isso. Eu adorei os calendários, né? Os calendários circulares, eu acho que isso é fantástico. Tem vários trabalhos em cima disso, né? Com essa questão da noção do tempo. Inclusive, tem uma frase do professor Passos aqui da UFMT, que ele discute justamente essa noção de tempo, e ele fala que o tempo dessas comunidades, dessas populações, é diferente do tempo da modernidade. E esses dois tempos não se beijam, né? Ele usa essa expressão, esses dois tempos não se beijam. Né? É uma outra lógica temporal. E aí, né, o que esse não tempo, né, o que isso impacta diretamente no currículo vivido dos parecis e que deveria também estar no currículo da escola? Né? A escola, para além de uma disciplina, de uma matriz curricular diferente, por exemplo, ela usa das prerrogativas legais para dizer assim, não, olha, em tal período do ano, eles não vão para a escola moderna, né, tradicional burguesa, porque eles vão estar lá na comunidade, porque é o período de colheita, é o período da caça, é o período... Eu sei que algumas etnias indígenas, algumas comunidades conseguem fazer isso. E eu fiquei muito curioso com os parecidos. Será que eles conseguem fazer isso? Inclusive, digamos, subverter o tempo da SEDUC, digamos assim, né? Esse calendário é incorporado mesmo na educação escolar indígena. Bom, acho que é mais isso, assim, as anotações que eu fiz, mais como sugestão mesmo para o seu trabalho. Né? E aí te parabenizo mais uma vez, a professora Cleonice, pela etapa aí da qualificação, e aí a gente tem até a defesa aí para você deixar seu trabalho bem redondinho, mas são sugestões, Sinforosa. Eu agradeço então ao professor Ronaldo. Antes de passar para a Sinforosa, se ela quiser dizer mais alguma coisa, eu quero dizer que eu sentia 2 problemas no trabalho, e a Sinforosa é testemunha, eu disse isso para ela. Nós não estamos trabalhando com ensino, e eu acho que o professor Kécio trouxe uma solução aí interessante, pois o professor Ronaldo arremata mais alguma questão, né? E a Sinforosa não está, quer dizer, está no texto, mas ela está pouco no texto, né? Está pouco ainda a sua cara, a sua voz, né? E eu acho que vocês trouxeram muita luz aí para nós nessas 2 questões. Acho que o ensino tem que sair mesmo do título, porque nós não teríamos tempo hábil para reverter e transformar isso tudo no ensino, mesmo porque ela não fez o estudo etnográfico que pensava poder fazer, né? Ela não foi lá, talvez se ela tivesse ido, ela teria mais elementos, né? Eu questionei ela, falei, mas essa geometria que está na vida aí deles, como que a escola vê, né? A escola traz isso, ou usa o livro didático convencional, pelas algumas fotos que eu vi, né? Então, acho que vocês trouxeram, para mim, eram 2 pontos que eu esperava mesmo a contribuição da banca. É o ensino e a cara da Sinforosa, né? No mais, eu acho que foi muito produtivo, bacana que está gravado, a gente vai seguir, né, passo a passo aí, assistir de novo as falas de vocês e pontuando. Eu agradeço demais, foi muito, muito bom ouvi-los e trouxe uma luz, assim, para mim. E vou passar para a Sinforosa, se ela quer dizer algo. Breve, né, Sinforosa? Eu gostaria de agradecer, vocês iluminaram, assim, deram, olha, essa conversa foi ótima. Eu quero agradecer, assim, a Cleo,
porque a Cléo me ajudou muito, ajudou a abrir, assim, muitas portas, entendeu? Através de questionamento, às vezes ela foi até dura comigo, mas foi importante. Duas mulheres fortes conversando não é fácil. Aí o Ronaldo, ele já me deu a ideia dos meus equívocos, já no projeto de pesquisa. No seminário 1. E continuei com certos vícios que o professor agora delineou para mim. Vocês foram super importantes para eu fechar, entendeu? As ideias que constam na dissertação, porque eu acho que eu quero fazer um trabalho que ele sirva também de referência para a etnia lá, para eles da aldeia, né? Para os professores, porque tenho a sugestão de fazer, inclusive elaborar material para que nunca saia no esquecimento após a pandemia, elaborar material e também publicar material. A própria secretaria se propôs e trabalhar o PPP com ele, com uma proposta curricular bem diferenciada, que os indígenas pediram para mim a orientação. Eu fiz alguma sugestão, enviei, e ficou para discutir mais para frente, entendeu? Essas mudanças. E aí eu vou pegar os material que vocês vão me mandar e vou somar isso, e a gente quer o resultado que seja bom para os indígenas, entendeu? E que eu cumpra o meu papel de pesquisador e o objetivo da qual eu me propus a pesquisar. Então, eu agradeço imensamente a vocês. Muito obrigada. Então, obrigada, Sinforosa, né? A nossa formalidade agora é entender, né, pelo que vocês já falaram, que a Sinforosa está qualificada, né? Salvaguardando todas as orientações e os equívocos aí que nós precisamos rever. E aí, eu acho que antes de 30 dias, eu acho que ela não dá conta, mas eu sigo avisando vocês para que a gente possa entregar um texto mais robusto e com mais tempo para leitura. Aí eu sigo avisando vocês, né? Então, podemos considerar a Sinforosa qualificada? Com certeza. Tá bem. Então, obrigada, professor Kécio, obrigada, professor Ronaldo, e obrigada, Sinforosa, e a gente segue conversando, Sinforosa. Tá? Eu vou te mandar a gravação, acho que ela fica pronta em instantes, ele já salva aqui, eu já mando para você. Aí tá bom? começar a trabalhar. 2 horas de gravação, isso aí. Eu agradeço demais os 2 colegas, e na próxima eu estarei com vídeo. Obrigada pela tarde, e muito obrigada mesmo. Tudo de bom para vocês. Obrigada, até logo. Só avisando que eu já encaminhei por e-mail, Sinforosa, o texto com alguns comentários, alguns apontamentos, algumas coisas que eu não consegui falar aqui, mas que estão lá no arquivo. Tá? E mais aqueles 2 artigos que eu falei sobre a origem da educação matemática, que diferencia, né, da própria matemática, aquela discussão que a gente fez, tá bom? E foi um prazer, professor Ronaldo, obrigado, professora Cleonice, parabéns, Maria Sinforosa. Obrigada. O prazer foi nosso. Obrigada a todos. Nós aguardamos as contribuições. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, Sinforosa, vou interromper. Tchau, tudo de bom. Vou interromper a gravação e já te dou notícia. Tá.